E aí, colegas professores, conforme prometido, estou trazendo aqui mais uma dica das técnicas para ser um professor campeão de audiência, trazidas pelo Lemov no livro Aula Nota 10, certo? Então vamos lá. Que o planejamento é essencial para a sua prática pedagógica, você já sabe, né? Mas aqui o Lemov também aborda isso e traz alguns tipos de planejamento que ele considera cruciais para o ensino eficaz, ok? Essas técnicas, eu vou falar para vocês aqui o nome das 6 técnicas que ele traz. Depois a gente vai falar da primeira, tá bom? Então, a primeira se chama Comece pelo Fim. Depois ele traz uma técnica que ele deu o nome de 4 critérios. A próxima, Deixe Claro. O caminho mais curto, Planeje em dobro e finaliza com a técnica Faça o Mapa. E o que é começar pelo fim? Quando a gente diz começar pelo fim, nossa, mas como que eu começo alguma coisa pelo fim? Então aqui ele explica, que parece até muito óbvio, e a gente até já sabe disso, da importância do planejamento, mas a gente acaba cometendo 2 errinhos aí cruciais no nosso dia a dia de atuação. E o primeiro erro é que quando a gente começa a pensar no planejamento, a gente se pergunta: o que eu vou fazer com os meus alunos? Quais atividades e conteúdos eu vou trabalhar, vou dar para eles naquela aula? Pergunta errada. A gente não pode pensar na atividade pura e simplesmente, no conteúdo pura e simplesmente. Aquilo tudo eu vou trabalhar para alcançar um objetivo que eu tenho lá no final do processo. Então a pergunta certa é: o que os meus alunos precisam entender e compreender nessa aula para alcançar esse objetivo que a gente tem? Então, começar pelo fim é isso. A gente precisa primeiro pensar e estabelecer qual o objetivo ou os objetivos que eu tenho, para depois ir encaixando as atividades de acordo com esse objetivo, né? E aí a gente precisa pensar nas etapas a serem cumpridas. E essas etapas são as aulas. Por isso, não devemos cometer o segundo erro: planejar aulas isoladamente. Se eu vou dar aula amanhã, então eu vou procurar as atividades ou pensar nelas para dar a aula amanhã. Eu preciso pensar antecipadamente que tipo de atividade que eu devo trabalhar para chegar naquele objetivo, para eu passar pelas etapas de maneira satisfatória. Dessa forma, então, as aulas devem ser consideradas como partes de uma unidade maior, que é o objetivo que a gente tem para ser alcançado, né? O ideal, fazer planejamentos com todos os objetivos que a gente queira ou precise atingir para um bimestre, ou para um semestre, ou para o ano letivo todo, e aí a gente vai encaixando e pensando nas atividades que vão levar aquele objetivo. Isso vai facilitar muito o trabalho do professor, certo? Mas planejar também implica, a gente não pode esquecer, de mudança de planos, né? Durante o processo da efetivação das aulas que a gente planejou dentro daquele objetivo. Se a gente perceber que o objetivo daquele dia, que a etapa daquela aula para chegar no objetivo final, ela não foi cumprida, né? Então isso tem que ser refeito. A gente precisa voltar naquele conteúdo, naquela atividade ou naquela etapa. Não posso passar para uma próxima etapa sem a etapa anterior ser totalmente cumprida. Senão a gente perde o trabalho e nós não vamos chegar no objetivo final com os nossos alunos. Por isso ele fala da importância da avaliação também. Então, no final de cada aula ou de um certo período, uma finalização de uma etapa, a gente tem que avaliar de alguma forma, né, os alunos, para a gente saber se a gente pode passar para a próxima etapa. Então, o planejamento deve ser feito com antecedência, pensando nesses objetivos, e ir encaixando essas atividades que podem ser mudadas
de acordo com a avaliação que vai sendo feita. Então, ele fala da importância dessa sequência. Primeiro objetivo, a avaliação constante e a atividade para a próxima etapa. Tá? Então, por isso a técnica recebe esse nome, comece pelo fim. E aí, para finalizar, lanço aqui uma reflexão. Será que a minha aula, da forma que eu estou trabalhando, organizando e efetivando as aulas, está sendo a melhor forma ou a maneira mais eficaz da gente alcançar aquele objetivo proposto inicialmente? Fica aí a dica, a mais uma reflexão proposta pelo Lemove, e aguarde aí mais técnicas sugeridas por ele do livro Aula Nota 10, em breve.